Alegria receber o Jader Borges e Priscila conosco nesse final de semana. Jader, vem aqui para frente. Jader é um amigo de anos já, um querido. Ele pastoreou a igreja presbiteriana ali de Vila Mariana, bem pertinho da nossa igreja por alguns anos. Conhece bem ali a nossa região. E Jader prontamente aceitou o convite que eu fiz para ele. Jader tem uma agenda hoje brutal, né, Jader? Quando eu falo com ele, às vezes ele está no Japão, eu falo com ele de novo, ele está lá na Europa, eu falo com ele está em algum interiorzão aqui do país. Ele tem sido usado muito para o treinamento e também para a pregação do Evangelho e também de treinamento para ministério infantil, algo que é importantíssimo na vida da igreja. Nós sabemos isso, por isso investimos muito no departamento infantil. Ele está acompanhado da Priscila. Fica em pé, Priscila. Alguns te conheceram ontem, mas a Priscila, sua esposa, tem 2 filhas e um agregado também agora, certo? Que residem fora do país. Então nós vamos orar e Jader abençoa a igreja de Cristo aqui. Querido Pai Celestial, abençoa Jader grandemente agora na exposição das Sagradas Escrituras. E abençoe a vida dele, Priscila, filhas e genro. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu vou usar o... Minhas irmãs, meus irmãos, bom dia para todo mundo. Bom dia. Mas será que até em acampamentos a gente não se corrige? Explique. Tá ligado? Alô, alô, alô? A gente não se corrige. Pastor Douglas, para todo canto que eu vou... realmente, eu sou o Darcy. Quando eu encontro com o Douglas, eu chamo o Douglas de Darcy. Quando eu encontro com o Darcy, eu chamo de Douglas. Não perdoe a confusão, ele sabe disso. Pastor Darcy, todo canto que eu vou, crente só senta do meio para frente. Do meio para frente, do meio para trás, é verdade. É impressionante como todo crente, batista, presbiteriano, assembleiano, senta do meio para trás aí toda a conversa. É impressionante isso. É porque a Bíblia diz que nos últimos show de rock, as pessoas dormem em barracas, ficam uns dias antes, e o que é que eles querem ocupar? Primeiros lugares. Mas a gente fica assim acostumado. Eu não digo isso, estou sendo aqui um tanto irônico, mas teve tempo que as pessoas que entravam na igreja, eles chegavam em igreja e ficavam nos últimos bancos, mas agora estão todos cheios, eles vão embora. Traga mais para frente, venha mais para frente, traga a sua família mais para frente. Mas eu descobri por que é que crente senta do meio para trás. Sabe o que é, pastor? É muita vontade de o culto terminar logo para sair logo para evangelizar. Fui pastor de jovens na igreja presbiteriana de Vila Mariana, tive bom contato ainda no tempo do pastor Owney, alguns irmãos aqui lembram, mas foi uma alegria quando soube que o reverendo Darcy Zborowski estava vindo para pastorear vocês e tem feito um bom trabalho. Minha esposa e eu atuamos com o Ministério de Pequenos Passos. Sou pastor presbiteriano. O meu presbitério me reconheceu como alguém que deveria, nesse tempo, estar dando aulas. Então, eu estou viajando pelo Brasil, pelo mundo, com aulas, com treinamentos. E o nosso ministério, anote aí para você acompanhar a gente no Instagram, você vai ter mais de 1.200 informações. Nós temos 2 frentes de atuação. Nós temos uma frente que é criação e educação de filhos. O que tem de filho de crente mal educado, menino mal educado, menina chata, e você fica arrumando desculpas, não sabe o que é, fulaninho tem uma personalidade, tem nada, tem pecado vazando por todo mundo. É chato, é chata pra caramba. Aí depois que inventaram as sopas das letrinhas, TDAH, não sei o que, não estou dizendo que não tem os transtornos, mas hoje todo mundo tem transtorno. Fui estudar, por exemplo, sobre TDAH, porque em todo canto eu vi esse tal desse TDAH. Aí pesquisando sobre o transtorno de déficit de atenção e de hiperatividade,
eu li que 5% da população mundial recebe o diagnóstico, depois de uma junta médica, de TDAH. Mas precisa uma equipe multifatorial para poder dizer assim, ó, esse menino por causa disso, dias antes, tem TDAH. 5% da população mundial tem TDAH. Então você faz as contas, 8 bilhões de habitantes, 5%, então tem e recebe o diagnóstico de TDAH. Mas você vai dividir agora esses 5% da população mundial em aproximadamente 200 países do mundo. Não é possível que os 5% estejam dentro da Igreja Batista de Itamariana. É mais provável que essas crianças estão com TFH, transtorno de falta de Havaiana. Porque às vezes é esquentando ali, com amor, mas com respeito até à própria infância da criança que acende aqui. Mas gostaria de indicarmos livros para vocês nesta manhã. Trouxemos alguns, faz parte também do nosso ministério. Alguns desses livros você não vai encontrar facilmente. O seu filho de 7 anos de idade, dependendo de onde ele estudar, ele vai começar a receber uma carga darwinista que não vai parar nunca mais. Então, essa carga darwinista começa aos 7 anos, mas também está nos desenhos animados, nas séries, nos joguinhos, por todo lado vem uma carga darwinista. Aqui tem um livro que diz Manual Politicamente Incorreto do Darwinismo. Depois ele vai falar do design inteligente, de Jonathan Wells. Só que ele não está criticando o design inteligente, então a capa não foi tão feliz. Mas o importante desse livro são as informações que ele dá com comprovações, com documentos, com documentação, para você trabalhar com seus filhos, para você orientar sua classe de pré-adolescentes, adolescentes, e quando tiver uma oportunidade, você trazer um estudo, levar um estudo, porque eles recebem a informação, mas não recebem a informação devida e necessária das falsificações, das falsidades, dos medos de Darwin. Então aqui esse material vai ser muito bom para você. É livro técnico, viu gente? Então não seria, vou comprar para o meu filho ler. É para você ler, e você pode ler com o seu filho, vai ser muito bom. Esse livro aqui está mostrando um perigo muito grande, que está tomando conta cada vez mais da humanidade, e também pode afetar a gente. Ben Shapiro é um desses que tem podcasts mais ouvidos nos Estados Unidos, e aqui tem sobre geração pornô. E ele fez entrevistas com várias pessoas, e então ele também trouxe tecnicamente aqui como essa indústria, ela movimenta bilhões, e ela quer o acesso das pessoas. Hoje estima-se também que com 7 anos de idade, um menino e uma menina já têm acesso a esse tipo de material. E a coisa é viciante, a coisa é perigosa. A janela 714 existe. Tem um ministério chamado OANSE, que muito adverte sobre a janela 714, as pessoas que estão entre 7 e 14 anos de idade, que tem sido a média nos Estados Unidos de pessoas que estão já saindo da igreja, cada vez mais cedo. Então, adolescentes nos Estados Unidos já estão deixando a igreja. Por quê? Cargas emocionais, cargas de informação, pressão de todos os lados. Você quer saber a origem de muitas dessas ideologias? Ideologia de gênero, essas ideologias da bandeira colorida e tudo mais. Aqui tem um livro também muito bom de Christian Rodrigo Iturralde, que escreveu A Escola de Frankfurt. Então lá, nos anos 30, isso começou a ser engendrado. No contexto dos anos 30, também vai ter Antônio Gramsci. Vocês devem ter muito cuidado, porque toda a informação é muito baseada também no gramscismo. E Gramsci dizia, enquanto nós não acabarmos com a influência do judeu que morreu na cruz, nós não conseguiremos colocar nenhuma influência nossa. Temos que ir contra o cristianismo. Então, uma técnica dele, uma estratégia foi ir contra o cristianismo e entrar nas escolas. Isso em 1930. Você tem visto algum resultado disso? Tem sentido algum resultado disso? Tem se assustado quando você vê acontecer bem perto de você um filho de crente que não quer mais ir para a igreja? Temos visto nossos meninos e meninas
já tão desleixados com a vida cristã, chegam para a igreja, para o culto, com uma apatia tão grande. Acabei de chegar do Belo Horizonte, estava conversando com uma família lá, e uma tia estava com lágrimas porque sua mãe estava sofrendo bastante, porque seu cunhado estava sofrendo bastante, porque um dia o filho de 17 anos disse: pai, mãe, eu preciso ter uma conversa com vocês. Tá bom, meu filho, vamos conversar. Achando que seria questão de faculdade, que curso fazer. Estou vendo uma faculdade lá no Rio de Janeiro, lá em São Paulo, vamos arranjar as coisas, as possibilidades. Mas aquele menino estava com um olhar frio, gelado, e disse para os seus pais: pai e mãe, eu não creio mais. Eu não acredito nesse Deus de vocês. Eu não acredito nesse livro de vocês. Eu não acredito no ajuntamento de vocês. Já estava falando assim com uma voz dura, férrea. Então, meus irmãos, nós precisamos cuidar, precisamos prevenir. Está chegando o Natal também, não é? Temos uma boa novidade aqui pelo Ministério Pequenos Passos. Daqui a pouco eu passo o endereço para vocês no Instagram. Aqui nós vamos ter calendários do Advento. Desacelere em dezembro, meu irmão. Não entre na loucura da correria de dezembro. Desacelere. E aqui você vai ter 24 dias de dezembro, que vai antecedendo o tempo do Natal, a véspera do Natal, e você vai ter uma devocional maravilhosa. Aqui o nosso tema é sobre da eternidade para Belém. Vai reunir a família, aqui você vai ter uma devocional, você vai fazer uma espécie de um varal na sua casa, e ali cada dia você vai vendo o calendário, e agradecendo a Deus cada dia, porque o Redentor veio da eternidade até Belém. Esse aqui é sobre os nomes do Redentor. Então você também pode ter essa oportunidade aqui. E a terceira opção que você vai ter é a singularidade de Jesus, porque Jesus é único. Porque Ele é o único. Então você pode ter já esse trabalho bonito de adoração ao Senhor na sua casa, na sua família. Algumas pessoas pediram autorização ao síndico e eles colocaram no próprio prédio onde moravam, colocaram um varalzinho lá, e quem queria ia lá e via. Uma oportunidade também de evangelismo. Ou você pode comprar e dar para alguém de presente, mas vamos fazer de dezembro um mês da desaceleração, e vamos fazer também um mês em que a gente pode se alegrar muito. Veio o Salvador, chegou o Salvador. Meu desejo com vocês é ser prático, objetivo. É tão difícil quando você vem para um local como esse, o pregador fala difícil. Meus irmãos, a queda adâmica afastaram o homem de Deus. Aqui é tudo de paradisíaca, fora fragmentada. E aí você vai dizer: meu Deus, que idioma é esse? Que os pregadores, e o pregador de vocês é um pregador muito prático, muito fácil. Deixe-me ilustrar a minha intenção com vocês com uma história que envolve Rui Barbosa. Os patos de Rui Barbosa. Rui Barbosa, ao chegar em casa, ouviu um barulho esquisito vindo do seu quintal. Chegando lá, constatou que havia um ladrão tentando levar seus patos de criação. Aproximou-se vagarosamente do indivíduo, surpreendendo-o, tentando pular o muro com seus amados patos. Batendo nas costas do tal invasor, ele disse: ó bucéfalo, não é pelo valor intrínseco dos bípedes palmípedes, e sim pelo ato vil e sorrateiro de galgares e profanares a minha residência. Se fazes isso por necessidade, transijo. Mas se é para zombares da minha alta prosopopeia de cidadão digno e honrado, dar-te-ei com a minha bengala fosfórica no alto da tua sinagoga, que reduzir-te-á à 50ª potência que o vulgo denomina nada. E o ladrão espantado lhe perguntou: doutor, eu levo ou deixo os patos? Vamos ver se vai funcionar aqui. Espero que apareça. Podemos apagar essas luzes aqui para ficar um pouquinho melhor a claridade? Obrigado. Opa! Viemos para descansar, mas viemos para aprender. Viemos para Deus falar conosco. Estou para completar 37 anos de ordenação ministerial.
e grande parte do meu ministério pastoral, do pastor Douglas, do pastor Darcy, é gente boa, seu irmão é gente boa. É muitas vezes apartando brigas. Só que eu nunca trabalhei como juiz de boxe, MMA, nunca fiz esse curso. Mas grande parte é brigas. Altemar Dutra tinha uma canção tão bonita. Vejam só, que tolice nós dois. Vamos, gente. Eu quero ouvir, vou começar. Vejam só, que tolice nós dois. É assim que a gente pega crente ouvindo música mundana. E a irmã até fez assim, ó. Brigamos tanto assim. Se depois vamos nós a sofrer, ficar de bem no fim. Para que maltratar o amor? O amor não se maltrata, não. Para que, se esse povo que quer é ver nossa separação. Brigo eu, você briga também, por coisas tão banais. E assim ele vai cantando a história e vai dizer assim: e ao morrer, então é que se vê que quem morreu foi eu e foi você, pois sem amor ficamos sós, morremos nós. Que poesia maravilhosa, gente. Altemar Dutra. Eu vou aproveitar o embalo e vou vender meu CD. Mateus capítulo 19. Já que brigas acontecem, já que vocês brigam, então eu estou aqui nessa manhã para ensinar como ter uma boa briga com o seu cônjuge. E crentes brigam e como brigam. Mais uma vez os fariseus cercam Jesus. Capítulo 19 diz: e aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judeia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões, e curou-as ali. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher? E que diz: por essa causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Não separe o homem, também não separe a mulher. Esses discursos de Jesus sobre o casamento, sobre a questão do divórcio, está dentro daquela pergunta, uma vez que chegaram para ele e disseram assim: certo homem casou com uma mulher, o homem morreu. A mulher casou com o irmão dele, o homem morreu. A mulher casou de novo, o homem morreu. 7 maridos ela teve, e só dos seus dessa vez. Na ressurreição, porque eles não criam na ressurreição, de quem ela será marido? Esposa do marido. De qual marido? O povo é tão doido e tão imbecil nas suas perguntas que vem com estupidez. Veja que pergunta estúpida. O cara casou com aquela mulher, morreu. O segundo casou com aquela mulher, morreu. Quem é um doido que vai casar com aquela mulher, meus irmãos? Mas quando se quer atacar a fé, vem com qualquer situação estúpida, inconveniente, imbecil até. Mas aqui nós temos algumas dicas. Eu dou dica para vocês que têm filhos pequenos. Seu menino de 7 anos, 8 anos, hoje eu fiz algumas perguntas aos filhos de vocês. Eles arregalaram os olhos. Ali tem uma mocinha que eu fiz uma pergunta para você, não foi, minha filha? Até perdeu o fôlego agora. Eu perguntei para ela: como vai seu marido? Qual o seu nome? Ana. Como vai seu marido, Ana? Ana mudou de cor agora. Ela ficou aflita. Mas o marido da Ana já não está por aí? Já está por aí, Ana. Gente boa, Alfredo, minha filha. Eu perguntava para os meninos e meninas: como vai seu marido, como vai sua esposa?
E elas e eles ficavam assustados. Mas João, estão por aí. Não é possível que o filho, o marido de Ana vai nascer ainda. Não é possível. Que vai ser a avó do menino do marido. Por isso deixa o homem, pai. Seu menino vai ser um bom homem. Sua menina vai ser uma boa mulher. Seu menino vai servir para ser marido. Sua menina vai ser uma boa esposa. Qual o padrão de Deus para o casamento? O padrão de Deus para o casamento é que um menino, pré-adolescente, adolescente, jovem, ele vai crescendo e se desenvolvendo e amadurecendo como um homem. Quando ele for um homem de capacidade, responsabilidade, quando ele for um homem de palavra, quando ele for um homem que sabe a sua posição e papel na sociedade, no casamento, na igreja, ele está preparado para casar. Então treinem seus meninos para serem homens, treinem suas meninas para que ele encontre uma mulher e se unam os dois e sejam só uma carne. Infelizmente também no meio evangélico e nos Estados Unidos, em alguns estados, o maior número de divórcios aconteceu entre os ditos evangélicos. É porque estão casando dois adolescentes birrentos e briguentos. Soube da história de que um rapaz ele estava com aquela borrachinha de amarrar dinheiro, aquelas amarelinhas, azulzinhas e tal, e ele estava brincando todo satisfeito com aquela borrachinha. E a esposa disse: o que está fazendo? Estou aqui me divertindo. Deixa eu me divertir também? Não, estou aqui infeliz. E ela querendo se divertir, mas deu uma mãozada lá, pegou, quebrou a borrachinha. E foram providenciar o divórcio. Imaturos estão se casando. Já vivemos a geração, e vocês que convivem com pessoas em São Paulo, uma cidade bem cosmopolita, materialista, cheia de atividades, com pessoas que já estão partindo para o seu segundo, terceiro casamento. Uma vez o rapaz me convidou: pastor, eu quero ver o senhor no meu casamento. Vai casar? Vou. Contra quem? Porque as pessoas estão casando contra alguém. E crentes brigam que só. Nosso professor Billy Weber, ele dizia: num conflito, ou ambos ganham, ou ambos perdem. Brigo eu, você briga também, por coisas tão banais. Ou a gente aprende daquela briga, ou a gente vai perder mais ainda o respeito, a consideração, a amizade. Fui pastor no Paraná e tinha um casal em eterna briga. E ela andava 3 metros e 15 centímetros dele de distância. Ele sempre ia atrás, ela sempre ia na frente. Aí quando ela se tratava com alguma coisa que ela parava, na mesma hora havia um sensor dentro da cabeça dele. E aí recuava. Viviam mal-humorados, brigados. Que coisa terrível. Nós vamos ler Provérbios capítulo 18, versículos 19 a 21. Grande parte do nosso estudo nós vamos passar em Provérbios, então deixa a Bíblia aberta ali. Algumas vezes vamos colocar aqui na tela para que a gente ganhe tempo, tá certo, meus irmãos? Provérbios, eu estou usando a versão revista e atualizada. Não sei qual é a de vocês, então nós vamos ler, escutem, eu vou estar lendo esses versículos de Provérbios 18, versículos 19 até 21. O irmão ofendido, a pessoa ofendida, o próximo verbo é resiste. O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz a fé. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto, mas o que mal a utiliza também comerá do seu fruto. Existem 3 níveis na comunicação. É conversando que a gente se entende. A comunicação deve ser clara, precisa, bem encaixada, como nós podemos ver ali naquele slide. Primeiro nível da comunicação é o entendimento. Clareza, transparência, informação precisa. Você entendeu? Entendi, tá joia.
para os negócios, para os acertos, para tudo na vida, nós temos o entendimento. E nós amamos o entendimento porque o entendimento faz a coisa produzir, faz a coisa andar, faz a coisa melhorar até. Primeiro nível é o entendimento, e todos nós aqui queremos viver com o entendimento, com o vizinho de garagem, vizinho de porta, colega de trabalho, colega na escola. Todos nós queremos e amamos o entendimento. Mas aí vem o segundo estágio, um segundo nível na comunicação, que é o não entendimento. Não estou te entendendo. Não estou entendendo por que esse tom de voz, não estou entendendo por que essa aspereza, não estou entendendo por que você está esbugalhando os olhos, não estou entendendo, eu não estou entendendo o que você está dizendo ou fazendo. Então, quando chegarmos ao nível do não estou entendendo, é melhor até sair um pouco, dar uma volta, pensar, respirar, porque o objetivo é voltar para o entendimento. Mas daqui a pouco, do não entendimento, se a coisa vai fervendo, aí nós chegamos ao desentendimento. E tem gente que você conhece, quem sabe até dentro da sua própria família, que começou a se desentender em 1973 e nunca mais se entendeu. É uma convivência amargurada, uma convivência azeda. Voltar para casa é um sofrimento de anos e para anos. Estava aconselhando um casal que estava brigado, e eles moravam num apartamento pequeno. Quando ele ia chegando em casa, e ela estava ali já vendo alguma coisa na televisão, tinha tomado um banho, estava feliz assistindo. Aí ele começa a se aproximar, o sangue dela começa a mudar de cor. Aí ele, para avisar que estava chegando, pegava a chave da porta e ele fazia lá de fora um som cascavelesco. Ela saía da sala e ia para o quarto. Aí ele entrava, aí ele ia para a cozinha, beber água, fazer alguma coisa, ela voltava. Aí ele, para avisar que ia para o quarto, ele ficava batendo nos armários. Tchá, tchum, tchá, tchum. Aí ele entrava no banheiro. Aí ele ia para o quarto. E ficava nesses sons todos, nessa comunicação toda no apartamento pequeno. Já vimos o texto. Uma pessoa ofendida vai resistir. Não tem como. Foi machucada, ficou doída, entristeceu-se. Mas dependendo do nível da ofensa, a coisa vai virar uma fortaleza. Da fortaleza, e se essas contendas vão aumentando, nós vamos montando dentro de nós ferrolhos. Tchum, tchá, tchum. Ferrolhos de um castelo. Que já teve a oportunidade de visitar um forte ou um castelo e viu as fechaduras e os ferrolhos ali, viu o tamanho da coisa, viu como era bronca você estar ali vendo aquelas questões todas. Aí mais uma vez, ninguém quer perder uma briga. Aquele famoso ditado, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas uma boiada para não sair de uma briga, do fruto da boca o coração se farta. Se for uma briga boa, que edifique, então a pessoa vai se fartar disso e não infartar disso. Mas também se for aquela briga azeda, renhida, que vai levando adiante, então a pessoa também vai se fartar de coisas terríveis. Tanto a morte da comunicação, a morte do respeito. Homens, a morte da oração. Suas orações não serão ouvidas. Por causa de questões como essas, que são frutos azedos e amargos. Agora, por que é que as pessoas brigam? Por que as brigas acontecem? Porque depois da queda, meus irmãos e minhas irmãs, nós nos tornamos pessoas más. Ninguém precisou fazer curso de maldade, aprender maldade, aprender a ferir, aprender a machucar. Depois da queda, nós nos tornamos muito nervosinhos. Nós estamos nos tornando também azedos, irritadiços, seres complicados, grandes pecadores. Temos nos tornado impacientes e implicantes. Depois da queda, nós temos nos tornado, por exemplo, torcedores do Vasco da Gama, do Corinthians. E isso é terrível. Brigar com o torcedor do Corinthians é bronca. Com a torcedora do Corinthians é caminho do cemitério. Sim, minhas irmãs e meus irmãos, brigas acontecem entre crentes, entre os melhores amigos, entre os filhos e pais, entre marido e mulher. Agora, o que dizer da maioria dos motivos da briga?
Você já comprou roupa para praticar esportes? Vocês que gostam também de praticar alguma modalidade, corrida, futebol, você ou teve um tênis da Adidas ou teve um tênis da Puma. Eisenbrücken, acho que o nome é esse, na Alemanha, perto de Munique, é uma cidade muito pequena, mas é uma cidade dividida, ou pelo menos foi dividida durante muito tempo, enquanto Adolf Dassler e seu irmão viveram brigados. Adolf Dassler, ali pelos anos 50, final dos anos 40 para os anos 50, ele começou a ver que quando chovia, quando nevava, as pessoas queriam jogar futebol, mas patinavam muito. Então ele colocou umas tarraxas debaixo do sapato, só fez isso. Um protótipo da conhecida chuteira. E vendeu bem. E ele viu que ali ele tinha um grande negócio. Então Adolf Dassler pegou suas letras e formou a Adidas. E seu irmão era bom de vendas. Então seu irmão montou um catálogo tosco que fosse, mas levou para os clubes de futebol amadores e tudo e tal, e começaram a produzir sapatos com tarraxas embaixo. E foi um sucesso. E assim a Adidas começou. Mas quando já estavam vendendo bem, anos 60, brigaram feio. Mas brigaram muito feio e seu irmão, não lembro o nome dele agora, mas saiu e fundou a Puma. E Puma e Adidas vêm de uma cidade pequena. Duas marcas mundialmente conhecidas, não? Mas lá na cidade, quem trabalhava na Puma não podia conversar com quem trabalhava com a Adidas. A coisa foi extravasando. Tinha mercadinho na cidade que só vendia para quem trabalhasse na Puma. Tinha mercadinho na cidade só para Adidas. Tinha agência bancária para Adidas, para a Puma. Quando eles morreram, antes da morte deles, eles assinaram em cartório. Tradicionalmente se enterra no cemitério da cidade, tem o jazigo da família, mas eles assinaram cartório que quando eles morressem, um iria ficar enterrado na parte mais leste e o outro na parte mais oeste do cemitério, e assim está até hoje. Estão lá até hoje. Ah, como as brigas machucam, afastam, deformam, adoecem. Mas os motivos, digamos que o motivo vale a mesma pena. Eu dou um exemplo prático. Não sei por que nós homens tomamos banho, nos enxugamos e colocamos a toalha molhada no lado que a mulher dorme. Motivo da briga: toalha molhada. A senhora, jovem senhora, quer dizer, está cansada, vai deitar e ficou aquela parte úmida no seu colchão. Está frio em São Paulo. Mas eu já disse para você que você não coloca, se a toalha aqui está úmido agora, e não sei o que e tal. Ela nem vai para o lado dele, porque está com raiva. Não, mulher, tu implicas demais, mulher, e tudo mais. Motivo da briga: toalha molhada. Mas tem homem que é cabeça dura. Ele está errado, mas ele não quer reconhecer. Alguém já disse com muita propriedade que a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Mas sabe, você está com esse tom de voz porque você queimou o arroz. Ah, eu queimei o arroz? Eu queimei o arroz porque eu cheguei nervosa e você disse que ia lavar a louça e estava a pia toda lá e eu tive que lavar. Aí começam aí e daqui a pouco está assim: olha, o pudim de leite moça que a minha mãe faz é melhor do que o pudim de leite moça que a tua mãe faz. Ah, mas o carro do meu pai é melhor do que o carro do teu pai. E começam essas brigas e vão longe. Mesmo assim, que o motivo vale a pena? Vamos tratar sobre a toalha molhada. Quais são as armas que as pessoas levam para uma briga porque não querem perder? Eis alguma, e são armas contundentes, são armas que machucam. A primeira delas, o baú das memórias doloridas. O assunto é aquele, o motivo é aquele, ele ou ela está perdendo a razão, está perdendo todos os argumentos, aí começa: mas está lembrado do que você disse no dia 12 de abril de 2012? Ah, mas no dia 12 de abril de 2012 só aconteceu porque no dia 8 de fevereiro de 2008, está lembrada? Estou sim, claro, mas ali em 2008 só aconteceu porque em 2001 você vai. Ah, é? E quando foi ali em 15 de outubro de 1975? Está lembrada? E parece que a gente precisa desenterrar todas essas coisas. O
baú das memórias doloridas, que a gente sabe que vai machucar, que a gente sabe que vai atingir. Não faça isso, homem, não faça isso, mulher, porque nós já vimos que uma pessoa ofendida, ela vai resistir, ela vai se trancar, ela vai se fechar. Provérbios capítulo 15, versículo 14 e Lamentações 3, 21. Provérbios capítulo 18 nós já vimos. Provérbios capítulo 15, versículo 14. Quero ler com vocês e vocês lerão comigo. Vamos lá? O coração... Peraí, gente, olha, eu pedi para o cemitério lá onde eu passei ler, o pessoal leu melhor lá, viu, gente? Esse arrastado, não. Fôlego nos pulmões, Ana. Fôlego, minha filha. Leiamos todos. O coração que sabe discernir busca o conhecimento, mas a boca dos tolos alimenta-se de insensatez. Impressionante como a gente se alimenta de insensatez, porque a gente é tolo, porque a gente é tola. Então, dessa maneira, nós vamos perdendo. Lamentações 3:21, quando Jeremias viu a cidade destruída, tudo arrasado, tudo fumegando, tudo desmoronado, está na palavra de Deus que ele diz, leiamos todos, quero trazer à memória o que pode dar esperança. Então, meu querido, minha querida, até hoje faça esses exercícios. E como vocês foram felizes, viveram felizes, viajaram felizes, foram felizes, minha esposa saiu. Mas eu nunca me esqueci do dia que a vi pela primeira vez. Eu trabalhava com os atletas de Cristo do Brasil. Ela é filha de missionários suíços que atuavam lá em Belém do Pará. Por Atletas de Cristo, eu ia fazer um trabalho na Igreja Batista Central de Belém do Pará. Mas eu ia precisar mandar um material também pelo correio, os jornaizinhos de Atletas de Cristo, e alguém me mandou um cartão postal. Tinha a foto da cidade na frente, atrás tinha alguma coisa, e o pessoal colecionava aqueles cartões postais. Se você não souber o que é, pergunta para a sua avó que ela sabe. E uma pessoa me mandou assim, dizendo, Jade, aqui tem um cartão de Belém, me manda um cartão de São Paulo, não sei o que, isso eu tenho tempo para fazer isso. Mas colocou no cantinho, eu tenho uma amiga aí chamada Priscila, e colocou o telefone dela. Aí eu disse, será que aquela menina do cartão postal, ela sabe o endereço da igreja? Quem sabe ela é uma boa batista? Mas não era a igreja dela, ela era cristã evangélica. Sabe, muito obrigado, viu? Tá certo. Você vai para Belém? Vou. Você podia levar uns documentos para o meu pai assinar, porque o correio estava em greve? Ela precisava desses documentos para a faculdade, para tudo. Claro, onde é que você está? Eu estou em Interlagos. Eu também. Mas Interlagos é um mundo. A que altura de Interlagos você está? Estou perto do autódromo. Eu também. Ela estava no setor norte do portão e eu estava no setor sul dos portões. Peguei meu fusquinha, dei a volta lá para pegar o documento da moça, para depois, isso era no domingo à tarde. Toquei a campainha, uma porta de madeira na minha frente. E de repente aquela porta se abriu. Abrem-se as portas da esperança, Silvio! E apareceu essa moça. Umas madeixas castanhas lindas, um sorriso cativante, blusa branca, saia azul marinho plissada e sandálias brancas. Não vai ser motivo de briga não, viu, gente? A moça se virou que parecia como é que eu estava vestida, não me Sou feliz ao lado dessa companheira, dessa moça. Que bom que ela saiu daqui, estão dizendo assim, você me deixou ruborizada. Segundo lugar, dessas armas contundentes, nós vamos ter as palavras duras e desnecessárias. Nós vamos ter grosseria. Vamos recorrer a isso, vamos gritar, aumentar o tom da voz. Aquela pessoa que está lá na frente é o Ivan Júnior, você, carequinho, barbudinho no som? Mas sim, se Ivan Júnior assaltar um banco, você vai preso. Nunca vi tão parecido, eu olhei assim. Depois eu mostro a foto do Ivan Júnior. Foi com você que eu falei do Ivan Júnior? Então o Ivan Júnior já tem uns 2 filhos por aí já, meu Deus. Eu vou querer saber desse negócio depois. A gente jogando futebol no colégio diocesano de Caruaru.
O escritório do padre, coitado, ficava atrás da quadra, e a gente gritando, foi gol, não foi gol, foi gol, não foi gol. E aquela confusão toda, o padre se enfesou, saiu do escritório dele, veio o cara, para a bola aí, todo mundo, senta aí, todo mundo. E ele disse uma coisa que eu nunca esqueci. As reclamações não precisam ser feitas com raiva. Por que a gente reclamar de alguma coisa, a gente tem que esbugalhar os olhos, a veia vir aqui, a respiração mudar? Seria bom, mulher, bater uma foto sua na hora de uma crise dessas e colocar assim uma revista dos batistas, mulheres batistas, santidade ao Senhor. Seria bom, homem, você tendo um acesso de cólera e o pastor usar isso para falar sobre mansidão e domínio próprio e colocar assim uma foto. Nós temos sido bons ouvintes da palavra, mas péssimos praticantes nessas horas. A grosseria machuca. Provérbios capítulo 15, versículo 1. Provérbios capítulo 14, versículo 17. Provérbios 19, 2. Espero que esteja ali na projeção, mas que vocês anotem esses textos. Todos os textos de Provérbios, 15, 1, 14, 17, 19, 2. Leiamos todos. Todo mundo sabe esse versículo. Todo mundo sabe. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O que presto se ira faz loucuras, e o homem de maus desígnios é odiado. A pessoa de maus desígnios, no caso aqui. O que presto, o que prontamente se ira, já estoura de repente, vai dizer loucuras, vai fazer loucuras. Mas a pessoa de maus desígnios passa a ser uma pessoa odiada. Seus filhos poderão odiar você, porque você está machucando a mãe deles, porque você está machucando o pai deles. Seus filhos muitas vezes olharão para você, mulher, e vão dizer assim: se ser mulher é isso, eu não vou querer ser mulher. Se ser homem é isso, eu não quero ser homem. Acredito que o reverendo Darcy tem essa experiência já também, de quando vai conversar com pessoas que estão confusas na sua sexualidade, e quando a gente vai conversando, geralmente é péssimo exemplo de mulher, mãe, péssimo exemplo de homem, pai. É um fato impressionante. Quando já estão praticando uma vida que vai contra as escrituras sagradas, e vem à procura de ajuda, de conselhos, e quando a gente vai ver, passa muito por isso, porque meu pai nunca conversou comigo, nunca tratou comigo, nunca foi exemplo de nada para mim. Eu não queria ter um homem como meu pai, eu não queria ser um homem como meu pai. E a mesma coisa com relação às mulheres. Provérbios 19, 2, leiamos todos. Não é bom e peca quem é precipitado. Meus irmãos, como nós nos precipitamos. Ana, você não está tomando nota desses textos não, minha filha, para quando casar. Professora Renata. Ah, professora Renata. Alguém providencia ali papel e caneta para a Ana, por favor. Vamos ver isso aqui? Acompanhe na tela. Boa noite, Edson. Preciso falar com você. Aqui é a esposa dele. Quero saber que história é essa de mandar boa noite para o meu marido. Quem você pensa que é? Sou a professora do filho de vocês. Na ficha escolar, você colocou o seu nome como primeira pessoa a ser chamada quando necessário. E por isso te mandei vários recados no caderno da criança, mas você nunca me respondeu. E professora Renata, sou fã da professora Renata. Que tal olhar o caderno do seu filho tanto quanto olha o WhatsApp do seu marido? Essa professora merece um salve de palmas. Se passar alguém da palavra da vida, vai pensar que ele está no culto pentecostal. Terceira arma que machuca bastante, meus irmãos: comparações sem sentido. É porque a casa de fulano é melhor do que a nossa, é porque não sei o quê. Gente, cuide da sua vida e vai cuidar de fazer o seu lado melhor. Há um ditado em alemão que diz: as pessoas viajam para terem a alegria de voltar para casa.
A casa da gente é tão boa. O sofá da gente já tem a anatomia da gente. O cheiro, eu ia falar agora, olha só. Você abre a porta da sua casa, é inconfundível. Você vai para um congresso das mulheres, dos homens batistas, você vai para um treinamento na firma, você fica um treinamento de uma semana, chegou na segunda-feira no hotel, aquele hotel Príncipe da Macedônia, e tem de tudo, e você come, tem uma quantidade de talheres, de pratos, de copos, você se esbalda, você fica com raiva porque é mais comida do que você pode comer. E segunda-feira, e terça-feira, mas quarta-feira começa uma saudade de casa. Você não aguenta aquele estudo na quarta-feira, vai terminar na sexta-feira à noite. É lá no Acre. Aí você está lá. Quando você termina o congresso, você já não aguenta mais saudade da sua casa, do seu gato. Você está assim, o gato é um animal, viu gente? Aí você está assim, e vai, e volta. Pega um Uber desiste da sua corrida. Você xinga a mãe do motorista do Uber. Você vai lá, mas quando você chega em casa. Quando você chega em casa, que você abre aquela porta, que aquele cheiro vem, você diz assim, eu voltei. Você canta com alegria, Roberto Carlos. Não compare carro, casa, famílias, porque isso machuca. Ataques pessoais, Provérbios 12, 16. Alguém pode ler para mim Provérbios 12, 16? Um marido que gosta de brigar, leia para a gente, Provérbios 12, 16. Mas que se arrependeu de brigar, leia para a gente, Provérbios 12, 16. Está demorando, gente, eu não estou ouvindo. Dois que brigam muito. Quando acontecer isso, só um minuto, meu irmão, você já quer brigar? Quando acontecer isso, de um na frente na igreja e outro, pode ser que você, já aconteceu isso, né? E é bom que está todo mundo participando. Quando acontecer isso, então a voz de trás vai ter a preferência. Pode ser entre homens e mulheres, a voz de trás vai ter a preferência, porque o som vem de lá. Quando acontecer isso, se for uma voz feminina e outra masculina, ladies first. Então as mulheres leem. Se for realmente alguém que está bem próximo do outro, a pessoa de mais idade tem a preferência. Se forem dois homens, o mais feio tem a preferência. Então o irmão que leu lá de trás, quem foi? Fique de pé, meu irmão, para ver você, os irmãos também. Olha só. Leia. O insensato se ira com facilidade, mas o sábio ignora a ofensa. Pode ler de novo, mais alto um pouquinho só? O insensato se ira com facilidade, mas o sábio ignora a ofensa. Olha só que coisa bonita. O insensato e o sábio. Então, ataques pessoais, você vai aguentar aquele momento e você vai trabalhar melhor aquela situação. Uma quinta arma, eu já estou querendo me dirigir para o final. É um silêncio glacial, depois da briga, depois do momento. E a coisa vai se estendendo para... Foi uma segunda-feira à tarde, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, aquele silêncio glacial. Aí vem uma frente fria em São Paulo. Veio uma frente fria em São Paulo, aquele frio imenso. As mulheres são mais friorentas, os homens são mais formentos, quentinhos, de forno. Mas estão brigados. Ela deita no lado mais leste do colchão e ele deita no lado mais oeste do colchão. Geralmente é assim. Mas por causa do frio, aquela coberta coletiva única, ela puxa, não foi maldade não, gente. Ela puxou porque está morrendo de frio. Descobre ele. Aí, mas ela já quer brigar. Ele pega uma pneumonia, mas não puxa de volta, não perde de volta. Provérbios 12, 15. Agora o irmão que estava lendo aqui, leia para a gente Provérbios 12, 15, por favor. No quadro, está no quadro. Muito obrigado. É impressionante como os insensatos são e como insensatos e quando insensatos somos. O caminho de uma pessoa insensata aos seus próprios olhos parece certo. Eu não tenho razão? Não, veja bem, não tenho razão. Olha só, veja, e sempre é a gente quem tem razão. Porque aos próprios olhos é você quem está certo.
É você quem realmente tem a solução. É você quem deve realmente ter aquela opinião sobre aquele assunto. Mas será que você não está sendo insensato, homem? Insensata, mulher? Quem venceu a briga? Porque a gente não quer perder a briga, né? A gente não quer perder a briga. Eu não sei quem venceu a briga dos dois, mas eu sei quem sai perdendo. Em primeiro lugar, quem sai perdendo é o Evangelho de Cristo. Porque você não ora, porque você fica desanimado, porque é capaz de chegar para o pastor, para a liderança da igreja: estou entregando a escola dominical, estou entregando a regência do coral, estou entregando. O Evangelho de Cristo também vai perdendo, porque vão vendo no seu lar, no seu prédio, no seu condomínio, que vocês não se falam, que vocês não têm um bom trato um para com o outro. Seus filhos pequenos, que não conseguem ainda ler o Evangelho, conseguem ver o Evangelho ou não na vida de vocês. Para tudo. Perde testemunho, perde-se filhos. A igreja também perde. Porque de onde é que nós tiramos lideranças? Das famílias. E o diabo ataca as famílias para afetar a igreja. E ataca a igreja para afetar as famílias. Ele sabe agir. Ele sabe agir. A igreja perde aquele líder, aquela pessoa que estava em tal departamento, que entregou o trabalho. Que tristeza isso. A comunicação dentro de casa, ou até mesmo dentro da igreja, se são dois irmãos que brigam, vai ficando essa comunicação quebrada, não segue adiante. E saibam que todos percebem. A gente percebe quando a coisa não está bem. O que tu tem? O que aconteceu? Você não falou nada. Mas aquilo vai afetando a gente, aquilo vai adoecendo a gente. Lembre-se disso. Não existe nem família perfeita, nem igrejas perfeitas, até porque você está dentro delas. O que existe é um Deus perfeito. O que existe é uma palavra perfeita e soberana. O que existe é a misericórdia do Senhor. O que existe é a graça que nos restaura e renova. O que existe é um Senhor que nos leva de novo ao recomeço. Todo relacionamento pode ser melhorado. Como? Com oração e humildade. Já percebeu que todos nós, quando estamos com raiva, nós não oramos? Não conseguimos orar? Já orou com raiva? Senhor Deus, eu quero que o Senhor... Não, Senhor, apaga isso. Senhor, a gente não consegue orar, gente, com raiva. Tem que orar com raiva para você ver. Espero que você não precisa orar nessa condição. Você fica envergonhado. É doído. Se você está orando de joelhos, você vai sair meio arrastado, porque você vai bater no amém. Aquela oração não subiu. Com dedicação incondicional. Você casou para a glória de Deus. Você casou para cumprir um mandato cultural que Deus lhe colocou no coração. Você deixou de ser uma pessoa no estado solteiro, civil, para ser casado. Falei bem você aqui, querido. Sabe? E tudo isso. Você está no casamento porque você quer glorificar a Deus no casamento. A cerimônia de casamento que nós fazemos, uma cerimônia tão bonita, para mostrar para os outros que a gente quer casar, que a gente quer viver, mas tem muita gente que se prepara para o dia do casamento, mas não para o dia a dia do casamento. Toda comunicação, todo relacionamento pode ser melhorado com esforço e com boa vontade. Não estão conseguindo? Deus nos deu homens e mulheres de Deus. A palavra de Deus diz que vós que sois espirituais, vocês podem ajudar essas pessoas também, com aconselhamento e com acompanhamento, com estudos e com pesquisas. Quais armas então utilizar, pastor? Já que eu estava querendo ensinar para vocês como ter uma boa briga com o seu cônjuge, vamos encerrar com as armas que nós devemos utilizar. Quais armas utilizar, pastor? O que é que você visa mesmo e deve mesmo visar? Lembram dos 3 níveis? Quais são? Entendimento. Vou voltar tudinho, viu, gente? Precisa voltar tudinho? Entendimento. Qual é o seu nome, meu irmão? O seu. Assuma a sua responsabilidade, gente. Qual é o seu nome? Mulher virtuosa, quem achará? Está vendo? É só isso. Você quer conversar no seu pai. Ela faz anotações no celular. Sim. Para quem está exposto
Ah, é sua filha? Aquela criatura loirinha ali é sua filha. Seu marido, minha filha, como está? Sim, continua, irmãos. Aí. Sim. Mas ela fez todas as anotações bonitinhas no celular. Ah! Aí, Ela está dizendo para mim, ó, pastor, porque eu estava com a péssima impressão dela. Eu pensei que ela estava passando recado no zap para as amigas. Eu pensei isso, falei para a claro, meu querido, claro. O que é que nós usamos? O entendimento. Então, em primeiro lugar, use da lealdade. Todos. Use da lealdade. É terrível lidar com uma pessoa desleal. A sinceridade cristã visa o bem-estar do próximo. Referência bíblica, Filipenses 2:20. Use da honestidade. O que é justo deve ocupar o pensamento e a fala. Ali em Filipenses 4:8 nós sabemos tudo que é justo, tudo que for bondade. É o que ocupa o pensamento da gente. Use a verdade e a obedeça. Diferente do mundo, use-a em amor. Vou dizer umas verdades aqui, mas é o tom da voz nos denuncia. Use a verdade em amor, Filipenses 4:8, que já referimos, também 1 Pedro capítulo 1, versículo 22. Se estiver muito corrido, depois você vem aqui e anota, tá bom? Não recorra a nada que lhe torne hipócrita. Vamos ver o Salmo 119, versículo 7. Salmo 119, versículo 7. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Em meio a uma crise, preserve o seu caráter. Jó 33:3, uma das maiores crises que um ser humano possa passar em diversas dimensões e situações. Preserve o seu caráter. E lembre-se de andar em amor. Quantas vezes na Bíblia andar em amor? Andar em amor. 1 Coríntios 13, 2 Coríntios 6:6, Efésios 5:2, 1 João capítulo 4, versículo 16. Fim da palestra, do momento, do tempo, e início da oração, reflexão e mudanças, em nome de Jesus. Amém.